Alô, você! Todo o nosso sistema corporal foi então evoluindo para, com o menor gasto energético, ter as melhores respostas ao ambiente. Isso demorou milhares de anos, e com a rápida evolução tecnológica, não temos conseguido então nos adaptar aos sistemas criados por nós mesmos. Buscamos algumas recompensas rápidas ao nosso corpo. Queremos experimentar todos os alimentos, mas não queremos aumentar de peso. Queremos maratonar todas as séries, mas esquecemos da importância de uma boa caminhada, especialmente para o nosso trato gastrointestinal. E também temos mecanismos de recompensa cerebrais. Um deles é um neurotransmissor chamado dopamina, liberado quando focamos em algo que nos dá prazer. Ou seja, se costurar em feltro ou criar peças funcionais em feltro te dá prazer, é certeza de que, seguindo o método Arwil, foco com feltro, você vai conseguir criar algo do zero, realizando a liberação dessa dopamina a cada passo bem dado, tendo então uma sensação de prazer e liberando esse antidepressivo natural. Mas a recompensa do artesanato vai muito além da criação. Quando vemos o produto acabado, servindo sua função, ou então recebemos elogios de um ente querido pela realização, nós podemos receber mais doses desse químico natural do bem-estar. E todo artesanato, assim como a costura em feltro, pode melhorar essa nossa autoeficácia, ou seja, como nós nos sentimos realizando tarefas específicas. Para alguns psicólogos, a autoeficácia é a chave para abordarmos novos desafios e superarmos as decepções da vida. Portanto, perceber que você pode, de fato, fazer um presente em feltro para, por exemplo, um sobrinho, um filho seu, pode ajudar a enfrentar o próximo grande trabalho que algum superior seu lhe atribuir, ou o desafio de se preparar para uma entrevista de emprego. Portanto, a busca que teremos na feltronalização de alguns momentos de nossa vida está em criarmos esse estado de fluxo já comentado anteriormente, que nos guia para essa autoeficácia, regulando as emoções mais fortes, como a angústia ou a raiva, e até a felicidade excessiva, evitando os pensamentos irracionais e, em alguns casos, se usar medicamentos para regular essas emoções. Sempre conversando e informando seu médico, por favor. Pode ser até possível diminuir a frequência ou a dose, a depender do que o seu médico analisar do seu caso, porque pela criação do flow, a liberação da dopamina, seria possível diminuir então esse caos interno e com isso ter mais foco, não só no momento da costura, mas saber para onde levar esse estado cerebral quando você estiver no trabalho, na condução, em casa ou na escola. Eu quero aproveitar esse momento para passar um breve vídeo sobre a dopamina para vocês. Vamos assistir juntos e ao final do vídeo a gente volta a comentar. Depois de comer seu prato favorito, encontrar inesperadamente com uma pessoa amada ou ter um orgasmo, existem partes do seu cérebro que ficam mais ativas e estão por detrás da sua experiência de prazer. Chamamos esse conjunto de partes do cérebro de sistema de recompensa. Ajude o Minutos Psíquicos a crescer nos apoiando no Patreon. Você pode ganhar ilustrações nossas e, se muita gente ajudar um pouquinho, podemos fazer mais vídeos por semana. E não esqueça de conhecer também a Loja Psíquica. A ativação desse sistema resulta, dentre várias coisas, na liberação do neurotransmissor que chamamos de dopamina. A dopamina é enviada e recebida pelos neurônios de certas partes do cérebro, que fazem parte do que chamamos de vias dopaminérgicas. Existem 8 vias desse tipo conhecidas no cérebro humano, sendo que uma das mais importantes para a experiência de prazer é chamada de via mesolímbica de dopamina. A coisa funciona mais ou menos assim nessa via. Quando você interage com um estímulo prazeroso, uma parte do seu cérebro chamada de área tegmental ventral, uma das principais produtoras de dopamina no cérebro, produz e libera uma certa quantidade de dopamina. Essa dopamina, então, chega a outra parte do cérebro chamada de núcleo accumbente,
e um pouco depois você tem a experiência psicológica de prazer. É nessa parte que o bicho pega, tanto que alguns cientistas chamam essa área de centro de prazer do cérebro. A ideia de que certas partes do cérebro estão muito ligadas à experiência de prazer começou a ficar mais clara nos anos 50, quando os cientistas Peter Milner e James Olds fizeram alguns experimentos com ratos. Foram colocados eletrodos no cérebro dos ratos que liberavam uma pequena corrente elétrica em certas partes do cérebro toda vez que o rato pressionava uma barra. Eles descobriram que os ratos apertavam muito mais a barra quando os eletrodos eram colocados em certas partes do cérebro. Para você ter uma ideia, teve um rato que chegou a apertar 7.500 vezes a barra em 12 horas. Em outros estudos, muitos ratos deixavam sexo e comida de lado para ficar apertando a barrinha e ter algumas áreas do cérebro estimuladas eletricamente. Foi ficando cada vez mais claro que durante a estimulação elétrica dessas áreas, havia a liberação de dopamina no cérebro. A importância da dopamina nisso tudo ficou ainda mais clara quando outros cientistas administraram uma droga nos ratos que corta os efeitos da dopamina. Quando isso era feito, mas as mesmas regiões cerebrais de antes eram estimuladas eletricamente, os ratos não pressionavam tanto as barrinhas como antes. Isso reforçou a confiança dos cientistas de que a dopamina tinha um papel essencial na experiência de prazer. Nosso cérebro é diferente do cérebro de ratos, mas os princípios neurais do prazer têm semelhanças muito grandes entre as diferentes espécies. Tanto para os ratos quanto para nós, o quão prazerosa é uma experiência depende muito da quantidade de dopamina liberada no cérebro. O uso de drogas como a cocaína e heroína levam o cérebro a liberar uma grande quantidade de dopamina. Por sinal, uma descoberta importante sobre isso foi feita nos anos 70. Um grupo de cientistas descobriu que substâncias opiáceas ou opioides, ou seja, substâncias derivadas do ópio, conseguem se ligar a certos receptores nos neurônios do cérebro. A morfina é um exemplo de droga derivada do ópio. Por que nosso cérebro já teria naturalmente receptores compatíveis com substâncias obtidas a partir de plantas? Acontece que o nosso próprio corpo produz naturalmente neurotransmissores como a endorfina, que possuem semelhanças com substâncias opioides e que ajudam a regular a experiência de dor, produzindo relaxamento. Então, embora o sistema de recompensa esteja por detrás das melhores experiências que você já teve, ele também pode levar alguém ao fundo do poço quando pensamos em coisas como a dependência de drogas. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Nos ajude a liberar dopamina nos nossos próprios sistemas de recompensa, curtindo, compartilhando nosso vídeo nas suas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Muito bom, não é mesmo? Você consegue perceber que, apesar de serem estados fisiológicos, eles são muito ligados àquilo que nós pensamos e nós queremos. Então, novamente, volto a pedir que você tenha essa autoanálise. E relembro também que vou deixar os links dos materiais utilizados para fazer esse texto sempre na lateral aqui da nossa aula, tá certo? Qualquer coisa é só me procurar. Grande abraço!